Olá, pessoal. Meu nome é Matheus, sou enfermeiro do Hospital São Camilo de Esteio, trabalho atualmente no controle de infecção hospitalar e hoje estou aqui para dar um breve treinamento à distância, né, numa modalidade diferente, sobre o voluntariado. Então, esse primeiro momento é importante porque eu vou usar para passar algumas informações, né, ah, horários, alguns procedimentos que a gente tem que utilizar para a nossa segurança, para a segurança dos pacientes, alguns cuidados que a gente deve ter referente a esse trabalho tão bonito que vocês fazem. Então, para iniciar, eu queria agradecer e dizer muito, muito, muito obrigado por esse tempo que vocês disponibilizam para fazer essa ação tão bonita, seja o pessoal que vem através das igrejas, através da religiosidade ou da espiritualidade, ou aqueles que trazem só uma palavra amiga mesmo, ou que vem através da equipes mais conhecidas, e como a Galera do Bem, que vem trazer uma coisa mais animada para os nossos pacientes. Então, queria, em nome do Hospital São Camilo, agradecer de coração esse trabalho que vocês fazem, que é um trabalho essencial, que ajuda muito nós como equipe, como instituição, quanto os pacientes, e só agradecer mesmo. Isso é um trabalho sem precedentes. É uma coisa sensacional que vocês fazem. Vocês tiram o tempo de estar com a família de vocês para fazer esse trabalho tão bonito, tão importante. Então, essa primeira ideia é a gente falar de condutas, de coisas que devemos fazer durante esse trabalho, durante esse voluntariado. E a ideia é que esse momento, apesar de tão bonito, ele seja seguro para os pacientes, seja seguro para vocês como voluntários e, consequentemente, que as pessoas vindo até o hospital para prestar esse tipo de trabalho, a gente não acabe transformando eles num vetor de transmissão de doenças. Então, isso acaba sendo segurança também para os acompanhantes, segurança para o paciente que está do lado, segurança para a família de vocês também, e que vão acabar levando alguma coisa para casa, e não é essa a ideia. Então, a ideia é que seja seguro para todo mundo, tanto para os pacientes que estão no hospital, quanto para vocês e para as suas famílias. Então, vamos lá. A respeito das orientações gerais. Uma coisa que é importante a gente falar é que tem que ser respeitado o horário definido para essas visitas. Por que que tem que ser respeitado esses horários? A equipe de enfermagem, a equipe médica, a equipe de fisioterapia, ela já se sabe, ela já está programada para que naqueles horários se receba a equipe do voluntariado da Galera do Bem, ou de determinada igreja, ou de determinada equipe. Então, esse horário, a equipe de enfermagem, a equipe médica, a equipe assistencial, sabendo que naquele horário eu vou ter uma visita, eles já programam todo o cuidado para que naquele momento os pacientes estejam prontos, preparados, a estrutura do hospital esteja preparada para receber vocês. Então, por exemplo, se eu não respeitar esse horário, daqui a pouco eu vou chegar lá no hospital para fazer uma visita e o meu paciente vai estar ou num exame, ou vai estar durante o banho, eu vou estar lá com um profissional tentando pegar um acesso venoso. Isso pode ser muito mais constrangedor durante um procedimento. Ah, chegou uma pessoa, uma visita bem na hora que o paciente está tomando banho de leito. Imagina, constrangedor isso para o paciente, né? Então, ao invés de a gente ajudar, a gente acaba indo no contrafluxo da rotina da unidade. Então, é muito importante que os horários definidos sejam respeitados. Outra coisa que é importantíssima, que serve para a segurança de vocês, o uso adequado da roupa, né? Então, assim, o ambiente hospitalar, ele é um ambiente que requer mais cuidados, que tem mais eventos que podem interferir na segurança. Então, baseado nisso, a gente pede que as pessoas que vão realizar a visita utilizem calçado fechado, de preferência confortáveis, com um solado que não escorregue,
roupas adequadas para o ambiente, calça, né, comprida, ou um vestido um pouco mais comprido, né, evitar regata e chinelo, o chinelo por ficar com partes do pé exposta, daqui a pouco, sabe-se lá, pode acontecer de cair alguma coisa no pé, pode machucar, então o calçado fechado é para isso, as roupas um pouco mais compridas é para evitar também, daqui a pouco bate numa cama, bate numa mesa auxiliar, uma cobertura com roupa diminui o impacto e vai causar menos transtorno para vocês. Então, roupa adequada é para facilitar tanto a vida de vocês. Daqui a pouco vai com uma regata ou uma blusa muito cavada, né? Eu levanto os braços, daqui a pouco, ao invés de o paciente se concentrar naquele momento, ele está prestando atenção em outras coisas, porque eu estou com uma área muito grande do meu corpo descoberta, né? Então, é mais nesse sentido para a segurança de vocês e para que o trabalho esteja focado no que é para ser feito, né? Seja durante uma oração, durante uma brincadeira, para que o paciente possa vivenciar aquilo integralmente, né? Outra coisa que é importante para nós do controle de infecção, evitar o uso de adornos que dificultem a higiene de mãos, ou seja, aliança, anel, pulseira, relógio, todas essas coisas, elas têm muitos elos, um cantinho que entra sujeira, ou embaixo da aliança, né? Então, tudo que dificulte a higiene de mãos, aquela unhona muito compridona, né? Tudo isso que dificulta a higiene de mãos é um risco, por quê? Porque no hospital a gente tem micro-organismos, a gente tem bactérias, e eu posso acabar levando essas bactérias para a minha casa, eu posso acabar levando essas bactérias para outro paciente, posso levar essas bactérias, esses germes para outro quarto, e eles podem ir escondidinhos no vinquinho do meu relógio, embaixo da minha aliança. Então a gente dá preferência sempre para evitar qualquer adorno de mão e de punho de preferência. Às vezes um colar muito longo também é perigoso, eu posso enganchar em alguma coisa. Às vezes o paciente está um pouco confuso, ele pode segurar naquele colar muito comprido, pode puxar também, acabar me machucando. Então são coisas que eu tenho que cuidar, eu tenho que evitar, certo? Outra coisa, a equipe de enfermagem, equipe de fisioterapia, equipe médica está lá para auxiliar os pacientes, tudo que está relacionado à assistência em saúde, tudo que está relacionado ao cuidado. Então, vocês estão indo lá com um outro objetivo. Eu sei que nessa ânsia de querer ajudar, a gente acaba alcançando um equipamento médico, ou acaba segurando uma comadre, ou pega um papagaio para auxiliar aquele paciente. Mas a equipe assistencial está lá para isso, está preparada para isso. Eles são treinados para esses momentos. Então, não fiquem constrangidos se um paciente pedir qualquer coisa para vocês, chamem a equipe de enfermagem e a equipe de enfermagem presta essa assistência. Então, é muito importante isso, que a equipe de enfermagem seja acionada, ou a equipe de fisioterapia, ou a equipe médica seja acionada quanto a qualquer solicitação dos pacientes, certo? Até porque, assim, daqui a pouco, o paciente só me pediu um pouco de água, e eu alcancei, mas ele tinha que fazer um exame que ele não podia beber água. Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado. Então, qualquer movimentação com o paciente, já pensou, ele me pede ajuda para levantar. Eu não posso negar ajuda. Mas daí o paciente não pode levantar da cama, porque ele está esperando para fazer uma cirurgia, ou é um paciente que nós, da assistência, sabemos que é um paciente que, por vezes, fica tonto, e aí ele cai. E aí a responsabilidade acaba sendo, a gente se sente culpado. Então, pode acontecer acidentes, esses acidentes acontecem, né? A gente não está livre. Mas, então, qualquer movimentação com o paciente, auxílio, oferecer líquido, alimento, essas coisas, não façam. Chamem a equipe assistencial, o técnico de enfermagem, o enfermeiro, o fisioterapeuta, qualquer pessoa da equipe assistencial, e eles vão saber a conduta adequada para tomar, certo? Isso é uma informação, isso é uma orientação muito importante. Outra coisa que é muito importante, o enfermeiro da unidade, ele é o responsável pelo funcionamento adequado da equipe, da organização dos exames. Então, o enfermeiro sempre tem nas suas atribuições a coordenação e a organização da unidade. Então, sempre que vocês chegarem numa unidade,
se apresentem para o enfermeiro que está de plantão e ele vai poder fornecer para vocês algumas informações que são importantes para manter a organização daquele ambiente ou daquela unidade. Por exemplo, o paciente está em isolamento, né? Ele está com algum germe e esse germe pode ser transmissível. Então, ele muito provavelmente vai dizer para você o seguinte: ó, hoje esse paciente aqui desse leito está em isolamento, então eu vou pedir para vocês que não entrem. Ou, não, eu vim para visitar esse paciente que está em isolamento. Então, o enfermeiro vai passar para vocês quais são os cuidados que vocês devem tomar. Se é higienizar as mãos, se tem que botar um jaleco, se tem que botar uma touquinha, se tem que usar luva. Então, é muito importante para a organização e bom funcionamento da unidade que vocês se apresentem sempre para o enfermeiro. E ele vai dar as orientações. Ele é que é o responsável por aquela unidade. Uma coisa que a gente vai tocar muito na questão é higienizar sempre as mãos. Por isso que a gente pediu para tirar relógio, pediu para tirar aliança, anel e pulseira. Então, a higiene de mãos é com as mãos que a gente carrega a maioria dos micro-organismos, dos germes, das bactérias. Então, higienizar as mãos é sempre uma coisa que a gente tem que ter em mente. Eu tenho que higienizar as mãos. Vou falar um pouquinho mais adiante sobre isso, especificando como a gente faz, né? Então, eu preciso reforçar sempre a higiene de mãos, higienizar as mãos todo momento. De preferência, não tocar em nada. Mas se eu tocar, eu tenho que higienizar sempre a mão antes e depois, certo? Então, nunca toquem no paciente e depois toquem em outro. A gente sempre tem que higienizar as mãos para não carregar micro-organismos entre os pacientes. Outra coisa, pacientes que estão em isolamento respiratório, eles estão com doenças, patologias que são transmitidas através do ar. Então, de novo, a importância de conversar com o enfermeiro. Se o paciente estiver em um isolamento respiratório, eu preciso entender que é uma doença transmitida pelo ar. Então, eu vou ter que tomar mais cuidado. A gente pode evitar esse tipo de doença, esse tipo de visita. Ou, não, Matheus, eu vim para visitar um paciente que veio e está em isolamento respiratório. Bom, então, na tua conversa com o enfermeiro ali, como a gente falou antes, ele vai te orientar quais são os cuidados e muito provavelmente vai te pedir para usar uma máscarazinha para ter esse cuidado, a questão dos isolamentos respiratórios, das doenças respiratórias. Outra coisa que é muito importante, gente, não sentar nas camas dos pacientes, não utilizar o banheiro dos quartos, por quê? A partir do momento que eu sento na cama de um paciente, todo aquele cuidado que eu estava tendo de não tocar nas coisas, eu estou fazendo agora com a minha calça e com a minha blusa. Então, eu estou tendo contato com a minha roupa. E daqui a pouco, esse paciente estava, de novo, estava com um germe que é transmissível. Eu vou pegar essa mesma roupa que eu estava no hospital, eu vou voltar para casa, eu vou sentar no meu carro, eu vou sentar no meu sofá, ou eu vou sentar no sofá na casa dos meus filhos ou dos meus netos. Então, assim, ele também vai ser usado como veículo de transmissão. Então, a gente tem que ter muito cuidado. De preferência, não tocar em nada. Se tocar, Matheus, toquei sem, não tem problema, faz a higiene de mãos, que depois a gente vai falar um pouquinho mais. Mas não sentar na cama ou na poltrona dos pacientes é uma questão importante por causa da nossa roupa. Da mesma forma, eu vim de ônibus até o hospital para fazer o voluntariado, e aí eu sento na cama do paciente. Aí eu peguei um germe no ônibus, que um monte de gente senta, e eu botei na cama daquele paciente, sendo que eu estou colocando ele em risco, né? A mesma coisa é no banheiro. O banheiro é de uso do paciente. Nem os familiares não podem usar, nem nós da equipe de assistência, nem o pessoal que vem para fazer visita. Então, se precisar utilizar o banheiro, a gente usa o banheiro dos corredores, nunca o banheiro do quarto dos pacientes. Ele é de uso exclusivo dos pacientes. Se vocês estiverem doentes, a mesma coisa que eu falei da questão do ônibus, né? Eu não posso trazer, as pessoas que estão no hospital já estão mais debilitadas, muitas vezes doentes, então eu não posso trazer nada mais de fora ainda e botar essas pessoas em risco. Então, se eu
estiver doente, naquele dia eu não vou no voluntariado. Evitem realizar visitas enquanto vocês estiverem doentes. Primeiro a saúde de cada um, depois o trabalho voluntário, que é tão importante. Outra coisa, eu que uso óculos, né? A gente toca nas coisas e nem sente. Daqui a pouco a gente tá assim, ó, tocando no olho, no nariz e na boca. Então, evitem levar a mão no rosto, nos olhos, na boca, no nariz durante a visita. Por quê? Porque eu toquei em algumas coisas, daqui a pouco eu tô coçando o olho. Então, eu estou levando aqueles micro-organismos, germes, para dentro de mim, através do toque no olho. Então, evitem tocar nas coisas, mas se tocarem, higienizem as mãos. Evitem colocar a mão no rosto, olho, nariz e boca, nas mucosas, né? Então, vamos falar sobre a higiene de mãos, que é a coisa mais importante para nós. Existem duas formas de fazer a higiene de mãos: através do uso com água e sabonete ou através do uso do álcool gel. Então, qual que é o objetivo de eu fazer higiene de mãos? O objetivo é diminuir ou eliminar a carga de micro-organismos que fica na minha mão. Esse é o objetivo. Então, toda vez que eu tiver micro-organismos na mão, eu faço higiene de mãos para reduzir ou para eliminar eles das minhas mãos, que é a maior área de contato onde eu toco nas coisas. Então, quando que eu tenho que lavar as mãos e quando que eu tenho que usar álcool gel? Posso fazer um ou outro? Pode fazer um ou outro. Mas algumas vezes não é recomendado usar o álcool gel. Quando que não é recomendado usar o álcool gel? Quando que eu preciso lavar a mão com água e sabonete. Eu preciso lavar a mão com água e sabonete. Quando? Eu for no banheiro, depois de ir no banheiro. Se eu tiver contato com secreções, ou seja, nariz, boca, ou se eu tiver contato com sangue, enfim, assim, que eu tiver essas secreções mais. Não acaba sendo uma secreção igual a de nariz e boca, né? Mas secreção visível, ou quando a minha mão estiver visivelmente suja, né? Eu tô com a mão suja, tem uma sujeira na minha mão. Então, sempre que a minha mão estiver suja, eu tenho que lavar as mãos, certo? Então, importante. Depois de ir no banheiro, depois de ter contato com secreção e depois que eu vi que a minha mão está visivelmente suja, certo? Então, nessas três condições, eu sou obrigado a lavar as mãos com água e sabonete. E o álcool gel? Todas as outras. Todas as outras eu posso usar sempre álcool gel. Toquei numa cama, álcool gel, pode. Ah, mas posso lavar a mão com água e sabonete? Pode também. Toquei num equipamento, posso passar álcool gel? Pode. Posso lavar a mão também? Pode também. Então, lavar a mão com água e sabonete nessas três situações: banheiro, contato com secreção, sangue, nariz, boca, óleo, ou quando a mão estiver visivelmente suja, obrigatoriamente, tá? Todas as outras posso passar álcool gel. Por que que eu estou falando que eu posso passar álcool gel? Porque o álcool gel, ele é tão eficiente quanto a lavagem de mãos com água e sabonete, né? Na verdade, para matar micro-organismos, o álcool gel ele é mais eficiente. Então, o que que a gente diz? Que usem e abusem do álcool gel. Usem e abusem do álcool gel, certo? Quantas vezes posso usar o álcool gel? Muitas. Até a minha mão ficar visivelmente suja. Se a minha mão ficar visivelmente suja, é um daqueles três casos, eu preciso lavar com água e sabonete. Se não, álcool gel. Álcool gel antes, álcool gel depois. Álcool gel antes, álcool gel depois. Qual que é a vantagem do álcool gel? A vantagem é que o tempo, eu ponho um pouquinho de álcool gel na mão, esfrego todas as áreas da minha mão, e esse tempo é bem curto. É um tempo de 20 a 30 segundos. Então ele é bem mais rápido. E eu posso fazer enquanto eu estou me deslocando de um lugar para o outro. A diferença com a higiene de mãos com água e sabonete é que ela leva muito mais tempo. Para ser eficiente, ela precisa levar de 40 a 60 segundos. E para eu fazer isso, eu tenho que ficar parado na frente de uma pia, na frente de uma torneira, esfregando as mãos. E eu tenho que esfregar, tanto com álcool gel quanto com sabonete, eu tenho que esfregar a mão, certo? Então, repetindo, álcool gel
usem e abusem para matar micro-organismos, ele é melhor do que água e sabonete, muito melhor. Ele mata o micro-organismo. Água com sabonete arranca o micro-organismo e joga na pia. Por isso que a gente tem que enxaguar as mãos. Então ele tira e joga na pia. O álcool gel mata. Álcool gel mais rápido, de 20 a 30 segundos posso fazer enquanto eu estou me deslocando. Água e sabonete mais demorado, eu tenho que ficar parado na frente de uma pia. Mas em 3 situações eu tenho que fazer ela. Contato com secreção, depois de ir no banheiro ou com a mão visivelmente suja. Ah, mas não posso passar álcool gel na mão quando a minha mão estiver suja? Não vai adiantar. A sujeira vai segurar os micro-organismos e eles vão ficar escondidinhos ali atrás da sujeira e não vai funcionar o uso do álcool gel, não vai matar esses micro-organismos. Eu preciso estar com a mão limpa. Ah, Matheus, então eu posso fazer água e sabonete e depois passar álcool gel? Não tem necessidade. Não faz sentido. Vai acabar ressecando muito as tuas mãos, vai acabar machucando, daqui a pouco tu vai ter ali uma fissura na mão, não vai ser legal, certo? Então, álcool gel ou água e sabonete. Isso aqui só reforçando o que a gente falou antes, algumas áreas das mãos, aqui bem onde tem as polpas digitais ou os cantinhos, né, cantinho da unha, são as áreas mais contaminadas. Por isso que a gente não pode usar adorno, por isso que a gente não pode usar unha comprida ou unha postiça, porque nessas áreas os micro-organismos se escondem. E aí dificulta para a gente tirar eles e a gente carrega eles para todo lugar, a gente leva para nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos pais, para os nossos avós. Então, não é o ideal. Como é que a gente faz a higiene de mãos com água e sabonete? Vamos lá, passo a passo, rapidão. Abro a torneira, eu tenho que enxaguar um pouquinho a mão antes, eu tenho que molhar um pouquinho a mão para o sabonete poder fazer espuma. Vou aplicar uma quantidade de sabonete na palma da minha mão, vou ensaboar a palma das mãos, friccionando elas, tem que esfregar. Eu vou esfregar o dorso da mão de um lado, eu vou esfregar o dorso da mão do outro, eu vou esfregar no meio dos dedos, eu vou esfregar no meio dos dedos, eu vou esfregar o dorso, vou segurar uma mão com a outra assim, e vou esfregar o dorso dessa região aqui dos dedos e vice-versa. Eu vou esfregar o meu polegar, às vezes a gente esquece de esfregar o polegar de um lado, polegar do outro, e eu vou esfregar embaixo da minha unha, ó, embaixo da minha unha, lá na palma da minha mão, que eu comecei a esfregar lá no início, na primeira etapa. E aí, por último, eu posso esfregar o punho também, e aí eu vou enxaguar. Sempre enxaguar da pontinha dos dedos para o restante da mão, para pegar a sujeira que está aqui e levar embora, certo? Depois pegar um papel toalha e eu vou secar bem as mãos. Esse é o procedimento de lavagem de mãos. Só para a gente entender rapidamente aqui como é que funcionam os isolamentos, né? A gente vai ter 3 tipos de isolamentos, na verdade 2. Os isolamentos de contato e os isolamentos aéreos, que daí esses se dividem em 2. Então, quando o paciente está em precaução de contato ou em isolamento de contato, significa que ele tem uma doença que é transmitida através do contato. Então, tudo que tiver contato, eu tenho que evitar ou eu tenho que me proteger. Como é que eu faço isso? Primeiro, higiene de mãos sempre vai ser a principal ação. Por isso que eu falei tanto em higiene de mãos, higiene de mãos, higiene de mãos. A principal ação é a higiene de mãos. Então, higiene de mãos sempre. Depois, o que eu vou usar para prevenir o contato? Eu vou usar um avental descartável e vou usar uma luva. Então, tudo que eu vou ter contato, eu tenho que estar protegido. Calçar a luva e vou estar com um avental. Muitas vezes esses pacientes estão num quarto sozinhos, num quarto privativo, certo? Então, nas precauções aéreas, né, são divididas em 2. Precaução por gotícula, quando ela é transmitida através da saliva, né? O que acontece nesses casos? Nesses casos, o paciente vai ter que usar máscara quando ele sair do quarto, ou, se ele ficar dentro do quarto, ele pode ficar sem máscara. Mas os profissionais ou as pessoas que visitam devem usar máscara cirúrgica para se prevenir da gotícula. A gotícula é uma partícula um pouquinho maior, então ela não viaja muito longe. Ela viaja 1,5 metro e cai.
Então, é uma precaução, um isolamento numa área um pouco mais restrita, é uma área de mais ou menos 1,5 m, um raio de 1,5 m. Então, nesse caso, se o paciente sair, ele deve usar máscara cirúrgica. Se nós formos entrar como visitantes ou como profissionais, a gente tem que usar a máscara cirúrgica também. E a segunda modalidade de isolamento aérea é o aerossol, que é uma partícula bem pequenininha, e essa partícula voa e fica flutuando no ar. Um exemplo de doença transmitida por aerossóis é a tuberculose. Então, nesses casos, a gente tem que ter mais cuidado, porque a partícula fica um tempão suspensa no ar. Então, nesses casos, o paciente fica sozinho no quarto, com a porta fechada, diferente dos outros casos que a porta poderia ficar aberta. Aqui, como a partícula é muito levezinha, muito pequenininha, ela pode viajar muito longe. Então, aqui a porta tem que ficar fechada. Se o paciente sai do quarto, ele tem que usar a máscara cirúrgica. E nós, que estamos entrando, temos que usar aquela famosa máscara bico de pato, que se via muito na pandemia. Aquela, sim, protege os profissionais e os visitantes contra os aerossóis, certo? Então, aqui é só uma imagem ilustrando que as gotículas são grandonas, ó. Então, elas viajam 1,5 m e caem. Já as partículas pequenininhas, que são os aerossóis, elas ficam flutuando no ar um tempo. Então, a gente tem que ter mais cuidado para elas não saírem porta fora e nos encontrar. Então, nesse caso, os pacientes ficam com a porta fechada e a gente, se for entrar, a máscara bico de pato. Então, a diferença importante é a máscara bico de pato nos protege de aerossóis. E a máscara cirúrgica só nos protege de gotícula, de partícula grande. Ah, Matheus, então qual que é a melhor? A melhor é a que protege mais, né? A melhor é a N95, que é a que protege de partículas bem pequenininhas. A máscara cirúrgica protege de partículas um pouco maiores. Ah, Matheus, mas e quando eu vejo uma pessoa que está usando máscara cirúrgica? Se ela está usando máscara cirúrgica, a máscara cirúrgica evita que qualquer partícula saia dela. Então, quando eu vejo uma pessoa usando máscara cirúrgica, ela primeiro está protegendo as outras pessoas. Depois ela está se protegendo. Porque a máscara cirúrgica, essa aqui que a gente está vendo, ela impede a saída de partículas, certo? Então, por isso que o paciente sempre usa máscara cirúrgica. O profissional pode usar máscara cirúrgica ou N95. Gente, espero que tenha sido esclarecedor. No final desse vídeo, eu vou deixar um questionário para testar os conhecimentos de vocês, para saber se todos entenderam, se não ficaram dúvidas a respeito disso. Agradeço muito a atenção. Novamente, o meu muito obrigado a todos vocês que fazem esse trabalho excelente, sensacional. Em nome do Hospital São Camilo, então, o meu muito obrigado. Um abraço e até a próxima. Fiquem com Deus e a gente se cruza por aí.